Olá, meu nome é Nelson Silva e este é meu vídeo Resolução de G1 da aula de Modelagem e Sistemas Dinâmicos 1. Neste vídeo vou falar sobre uma EDOLNH, que seria uma equação diferencial ordinária linear não homogênea. Ela recebe esse nome porque ela é igual a uma g de x. Se ela fosse igual a zero, ela seria uma homogênea, né? Para resolver essa equação, a gente utiliza duas etapas. Primeiro a gente acha a YH e depois a gente acha a YP. Para achar a YH, a gente pega a primeira parte da equação e iguala ela a zero. E assim a gente a gente pega a PVI, né, aplica a Bhaskara e acha as raízes, né? Se a primeira raiz for diferente da segunda raiz, então a gente tem C1R, C1R1x mais C2R2x. Se R1 for igual a R2, então a gente tem C1E na Rx mais C2 x E na Rx. E se R for igual a alfa, mais ou menos I beta, então a gente tem C1E alfa x cosseno de beta x mais C2E alfa x seno de beta x. Com isso, a gente acha então a nossa YH. A nossa YP, então a gente faz um chute, né? A gente tem dois casos. No primeiro caso, a gente tem o YP, né? Aonde a gente olha nessa tabela abaixo, né? Onde a gente tem o método dos coeficientes determinantes. No primeiro caso, nossa g de x tiver uma Pn de x e na AX o YP será S, x na S, onde S é o número de vezes que a E na X apareceu nas raízes, onde pode ser x0 se não apareceu, x1 se apareceu uma vez e x2 se apareceu nas duas raízes. Vezes E na AX, né, vezes um polinômio de grau n mais geral, né? Assim, isso se for o primeiro caso. Se for o segundo caso, então a gente terá uma Pn de x e na AX, onde vezes um seno ou cosseno de beta x. Então teremos uma x na v, onde v é o número de vezes que o seno ou o cosseno, né, aparece na solução lá do nosso YH. Então fica x na v vezes e na ax vezes um polinômio mais geral de grau n de x, seno de beta x, mais outro polinômio mais geral de grau n vezes cosseno de beta x. Com isso a gente acha a nossa YP. Achando a YP, a gente deriva ela a primeira vez e depois deriva ela novamente, né, a segunda derivada, para daí sim aplicarmos a equação geral, aonde teremos então a y segunda derivada, né, de P, mais b y primeira derivada de P, mais c y de P igual a g de x. Então a gente monta o sistema, né, para encontrar as variáveis, substitui essas variáveis na y de P e achamos a y de P. Por fim, né, então a nossa y de x, onde será aquela YH que a gente achou, mais essa y de P que a gente achou. Bom, então agora veremos a resolução de um exercício. Nesse exemplo, nós temos duas vezes a segunda derivada de y, mais 3 vezes a primeira derivada de y, mais o próprio y, igual a 3 seno de x.
Então, nosso YH, ele é a primeira parte da equação, então ele fica 2 vezes R2 mais 3R mais R igual a zero. A gente aplica a Bhaskara e acha então as raízes. E ficamos então com YH igual a C1E na menos 1 meio de x mais C2E na menos x. A nossa YP é igual a 3 seno de x, né? Não aparece na equação, mas a gente tem ele multiplicando também o x na zero e na 0x. Né? Usando a tabela então, né, o nosso YP, a gente substitui e ficamos então com YP igual a x0 vezes e na 0x, né, que multiplica a 0 seno de x mais b 0 cosseno de x. Então, nosso YP é igual a 0 seno de x mais b 0 cosseno de x. Derivamos ele a primeira vez, ficamos com a primeira derivada então igual a A0 cosseno de x menos B0 seno de x. Fazendo a segunda derivada, ficamos então com menos A0 seno de x menos B0 cosseno de x. Substituindo então na nossa equação, a gente fica então com menos 2 que multiplica A0 seno de x mais B0 cosseno de x, mais 3 que multiplica A0 cosseno de x menos B0 seno de x, mais 1 que multiplica A0 seno de x mais B0 cosseno de x, igual a 3 seno de x. Resolvendo, então, a gente fica com menos A0 seno de x, menos B0 cosseno de x, mais 3A0 A0 cosseno de x, menos 3B0 seno de x, igual ao 3 seno de x. Colocando, então, o seno e o cosseno em evidência, a gente fica com seno de x multiplica menos A0 menos 3B0 mais o cosseno de x, então, que multiplica 3A0 menos B0, que é igual ao 3 seno de x, que multiplica o 0 cosseno de x. Então, a gente monta um sisteminha onde a gente tem ali o menos A0 menos 3B0 igual a 3 e o 3A0 menos B0 igual a 0. A gente multiplica a primeira por 3 para poder simplificar, né? E ficamos então com menos 10B0 igual a 9. Então fica menos A0 menos 3, que multiplica o menos 9 décimos, que é igual a 3. Ficamos então com menos A0 mais 27 décimos igual a 3, que fica igual a A0, né, igual a menos 3 décimos. Então, lá na nossa YP, ficamos então com menos 3 décimos seno de x menos 9 décimos cosseno de x. Então, pegamos a nossa YH, que achamos anteriormente, e juntamos com essa nossa YP que achamos agora. Então, fazendo essa junção, ficamos com y de x é igual a C1e na menos 1 meio de x mais C2e na menos x menos 3 décimos de seno de x menos 9 décimos cosseno de x. Essa é a solução da nossa EDO-LNH. Esse seria o vídeo resolução, então. Obrigado pela atenção.